Olá, gente. O dia tá meio nublado, meio escuro, mas a gente vai tentar fazer essa transmissão ainda assim. Como é que vocês estão nesse dia, nessa tarde de feriado? E aí, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Tô acenando aqui pra vocês. Essas novas funções do Facebook são muito legais. Como tá saindo o áudio e a imagem, eu já não tô mais me vendo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom feriado pra vocês. Quem vai trabalhar amanhã, levanta a mão. Quão grande, imenso, tão lindo é o teu amor. Legal das redes sociais. Mesmo que nós tenhamos aí tantos grupos no Facebook, é que nós podemos nos encontrar aqui, não divididos por grupos, mas conectados como pessoas. Nós somos pessoas. Nós todos temos os nossos lados sombrios, os nossos lados ensolarados, os nossos dias bons, os nossos dias maus. Independente de crença, de orientação sexual, independente de raça, nós somos pessoas. E como pessoas, é até meio complicado, mas talvez nós devêssemos nos entender melhor, já que nós somos tão complicados, por que vamos exigir do outro que seja menos complicado, não é? Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá pra comparar. Bem-vindos, pessoal. Obrigada por estar assistindo. Deixa eu acenar aqui pra vocês. Essas funções novas do Facebook são muito legais. Fazia tempo que... Acho que eu só fiz uma live no meu perfil mesmo, e uma outra live numa página. Só foram 3 lives ao todo. Às vezes a gente se empolga e acaba falando bastante também, Mas... eu vou tentar falar um pouco menos, tá? Era só para dar falar algumas coisas com vocês, meus amigos, pessoas queridas que estão aqui no Facebook, que foram convidadas por outras redes sociais, inclusive redes sociais de projetos que eu acabo mantendo. Se vocês repararem, apesar de tudo, eu acabo não utilizando muito nesse meu perfil pessoal. Aí a interação acaba diminuindo por conta disso, por não utilizá-lo tanto, mas eu tenho tantas páginas, tantos grupos, que olhar o Facebook é, na verdade, uma constância. E são grupos diversos, aí a gente fala, aquela divisão. São grupos diversos, mas são pessoas muito legais, muito queridas. E aí eu vou confessar para vocês, que nessa época tão difícil assim para nós, nessa época eleitoral, ano decisivo,
Ano de mudança, sim, nós mudamos de ideias, de pensamentos ali no poder. E eu me incomodava bastante, né? Todos vocês perceberam amizades sendo desfeitas, família brigando, né? As discussões. Nós somos pessoas. Todos nós estamos sujeitos a erros, né? E talvez não, melhor que brigarmos, né? Que tal nós realmente abraçarmos, alcançarmos essas pessoas de um modo diferente, né? A gente não vai convencer as pessoas brigando, discutindo, sacudindo, né? Você tá agindo feito louco. Porque mesmo que a gente veja, né? Nem todos são como Tomé, né? Dizem que Tomé acreditou só quando viu, mas muitos de nós não acreditamos nem quando vemos. Então, pela consideração e pelo amor que a gente tem pelas pessoas, né? Que estão próximas, que fizeram e fazem parte da nossa vida, nós estamos aqui e nós respeitamos. Olha, eu respeito a sua opinião, respeito a sua posição. E espero que eu tenha isso também, que eu tenha respeito. Alguns de vocês também foram taxados como fascistas. Essa música é do cantor Israel Salazar. Teu amor nunca me deixou e não vai me deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não vai me deixar. Quão grande é o teu amor. Confesso para vocês que a minha frequência já era baixa no meu perfil pessoal. Nessas épocas de eleições se tornou ainda mais baixa, porque eu realmente me entristecia muito vendo os meus amigos mesmo, né, cujos pensamentos eram muito semelhantes, de confidências trocadas, em que começavam a atacar uns aos outros. Gente, o nosso perfil, né, ele não é um perfil assim de pessoa pública, é um perfil para os mais chegados, né? Muita gente, eu sei que adiciona pessoas que nem conhecem, mas a gente costuma adicionar pessoas que têm alguma relação conosco. E aí as pessoas começavam a atacar uns aos outros, né? Uma pessoa dava uma opinião assim, né, um tanto, talvez, um desabafo, algo mais profundo, né? E aí nos comentários vinham tantas pessoas, deixa eu assinar aqui pra vocês. Oi, gente. Vinham nos comentários, né, vinham nos comentários as pessoas atacando, né, o pessoal. E aí eu ficava assim, né, muito incomodada com isso e deixava de acompanhar o Facebook, e deixei de acompanhar o Facebook durante esse tempo. Isso porque eu tenho páginas comerciais. Páginas comerciais. Há 15 anos, pessoal do Face, eu divulgo um autor cuja família dele tá até no meu Facebook, eles podem até ver esse vídeo depois. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas Pedro Bandeira, muitos de vocês devem conhecer, um autor brasileiro, infanto-juvenil, que publicou mais de 100 obras e ainda publica livros, principalmente voltado para as crianças.
Eu não sei, né, muito sobre a postura religiosa do nosso Pedro Bandeira, mas eu sempre me identifiquei muito com ele como pessoa e o respeito demais como escritor, como a sua profissão. Então nunca assim, né, a gente fica se questionando, né, será que ele é ateu? Será que ele é judeu? Será que é católico? É evangélico? Ele é uma pessoa, né? Assim como todos nós, somos pessoas. Então, há 15 anos, eu divulgo um autor chamado Pedro Bandeira, de Luna Filho, mais conhecido como Pedro Bandeira, que marcou e tem marcado gerações. Se vocês procurarem aí no Google, no YouTube, ou mesmo nas minhas redes sociais, no canal Código Vermelho do YouTube, nas páginas do Código Vermelho, Instagram, Twitter, vocês vão ver, né, eventos em que as pessoas falam para o Pedro Bandeira, em que ele mesmo conta histórias de que ele ouve, de tantas cartas que ele recebia, agora muitos e-mails, muitas mensagens, dizendo que os filhos o acompanhavam, assim como eles, os pais. Né? Aí ele fica todo contente, né? Pedro Bandeira, ele parece até meu pai, sabe? Ele tem idade aproximada, ele é cerca de um mês mais velho só. Mas ele é todo sensível, né? E você vê nos olhos do Pedro Bandeira aquela sinceridade, aquelas lágrimas se formando por perceber, assim, que a sua obra não vai morrer tão cedo. Né? Mesmo ele sendo um autor que publica há mais de 30 anos, suas obras estão perpetuando, né? As obras de 30 anos atrás ainda fazem muito sucesso, né? Que foram as que estouraram e que, segundo ele, tem vendido mais recentemente do que naquela época que estourou, que o fez definitivamente largar todas as outras profissões. Aí, né, eu queria esclarecer algumas coisas rapidamente, porque eu divulgo, né, o Pedro Bandeira, né, há tanto tempo. Ele é um autor infanto-juvenil, né? Então, convenhamos, né? Já passou um pouco da minha idade. E de muitos de vocês também, né? Ele escreve para crianças desde os 8 anos, né? A primeira infância, a segunda infância, na verdade. A primeira fase de leitura, né? Até os 16 anos, pouco antes ou primeiro ano de ensino médio, que seja. Convenhamos, passamos um pouco dessa idade, né? Pode ter alguns de vocês que ainda estejam na idade, que bom, que maravilha. E muitos, né, que têm acompanhado as redes sociais, que têm acompanhado o Pedro Bandeira hoje, agora, que estão nessa fase de idade e que gostam muito do Pedro Bandeira, ou já passaram, né? A gente fica fazendo piadas, né? Dizem que adulto não vê Pedro Bandeira. Mas enfim, não é esse o assunto. O assunto é porque eu, com 30 anos de idade, ainda divulgo Pedro Bandeira. 15 anos atrás, pouco mais na verdade, 15 anos é alguma coisa, eu li alguns livros dele, né? Influenciada pela minha tia, que é professora de português, e eu estava ávida por buscar algo para ler. Eu confesso, né? Muitos pensam que, nossa, ela começou a ler muito cedo, gostava muito de ler. Na verdade, eu não... Eu tentava, eu me esforçava para ler, mas eu não havia encontrado ainda aquela obra maravilhosa lá que realmente te faça aprender para a leitura. Aí vai a criança, aí falam, né, nunca julgue o livro pela capa, mas o que chama mais atenção, né, queira ou não, mesmo dos adultos, primeiramente é a capa. Aí depois você vai ver do que se trata a história. Foi esse livro aqui. Foi esse livro aqui que eu li primeiro. A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Já vi muitos relatos, né, de outras pessoas que leram outras obras dele antes, não gostaram. Mas aí o pessoal que leu A Marca de uma Lágrima, né? Vamos voltar para A Marca de uma Lágrima. Uma história que foi escrita em 1984, lançada em 85, recebeu prêmio em 86. Então isso é para vocês perceberem como é uma obra de sucesso.
e a infanto-juvenil, né? Para aquela fase de 12 a 16 anos. A profundidade de A Marca de uma Lágrima me fez querer ler sempre mais, né? E principalmente desse autor. Eu não costumava ler livros pelo nome do autor. O Pedro Bandeira, ouso dizer que foi o primeiro autor que eu fui ler obras pelo nome do autor. E não pelas capas mais, e não pelos livros mais. Até porque o segundo livro que eu li dele foi na biblioteca. Eu peguei na biblioteca da escola e estava com a capa rasgada. E era essa versão antiga. Muitos fãs do Pedro Bandeira, né? A gente até fez a enquete lá do antes e depois, né? Essa daqui é a capa inicial, lançada em 1984. E essa aqui em 2014. É a mais recente. É o mesmo livro. Claro, com formatação diferente. A capa totalmente diferente. A capa desse de 2014 é interativa. Funciona junto com um aplicativo disponibilizado aí pela editora Moderna em 2014, chamado Os Caras. Acredito que não funcione mais hoje. Não tenho conseguido, né? Se alguém conseguir, né? Eu até apelei lá no canal. Gente, se alguém conseguir ativar essa capa hoje em dia, me avise. Mas eu acredito que não dê mais, era só pra época mesmo. E você conseguia ver, né? Um grupo secreto lá, conseguia ver o esconderijo secreto deles. Mas então, voltando. A profundidade da Marca de uma Lágrima. Eu tinha a idade da Isabel, que é a protagonista do livro naquela época, eu estava com 14 anos. Confesso, né, eu já era até meio tarde para começar a ler Pedro Bandeira. Mas eu me identifiquei tanto, né? Era uma pessoa tão profunda, né? Tão difícil de se situar, tão... Né? Ela passava por questões que, queiram ou não, você também passa, você também passou, você tem passado, né? E a narrativa em terceira pessoa, na verdade, parecia tão primeira que você conseguia sentir o que ela realmente sentia. Então eu passei a divulgar Pedro Bandeira para as minhas amigas. E mais futuramente aí, né, lógico, a gente se expandiu, foi pro Orkut, veio pro Facebook, e aí passamos para as outras redes sociais. Por quê? 15 anos, né? Passou a fase de Pedro Bandeira. Eu li Pedro Bandeira, então, o auge, né, das minhas leituras de Pedro Bandeira foi até os 17, quando eu encerrei o ensino médio. Tinha outros livros, mas não era mais a minha época de leitura, então eu acabei deixando eles de lado. Tinha lá as comunidades, conheci pessoas muito queridas nessa época. Gente, eu tenho amizade de 15 anos, né? Pessoal aí que está assistindo, se tiver alguém aí, é que o pessoal, né? Talvez, mesmo sendo feriado, ainda esteja trabalhando, veja depois. Eu tenho amizades de 15 anos, que foi o tempo que eu comecei a divulgar o Pedro Bandeira. Né? Severino Rodrigues, que eu encontrei esse ano na Bienal. E aí, junto com o Pedro Bandeira, eu falei, Pedro, nós nos encontramos depois de 15 anos de eu te divulgando o senhor, por intermédio das suas obras, né? A nossa amizade, a gente conversa, né? Passamos, né, toda essa fase de Pedro Bandeira aí. Mas enfim, até os 17 anos eu lia bastante o Pedro Bandeira. Então, né, por que continuou divulgando? É óbvio que teve aqueles picos, né? Teve um tempo que eu parei, aí depois voltei, até impulsionada pelo público, né? Impulsionada pelos fãs. Foi quando eu cheguei na faculdade em 2009 que eu comecei a reparar algo estava diferente, né? Os jovens estavam lendo mais. Não era algo que eu via tanto na minha época. Eu sempre estudei em escola pública, né? E apesar de tudo, eu não fui apresentada ao mundo do vagalume, como muitos dos meus colegas foram, como muitos de vocês podem ter sido. Deixa eu acenar aqui pra vocês. Oi, gente! Oi, oi, oi.
eu não fui apresentada ao pessoal da a coleção maravilhosa da Vagalume. Eu tive que procurar assim, meio que por conta própria. Minha tia trazendo os livros, enchia a casa de livros, né? Inclusive, eu não encontrei, estava procurando, infelizmente, deve estar por aqui. Eu não encontrei, né? Mas a gente acabava sendo influenciado, né, pelas capas. Fui ler. Essa aqui é uma versão em mangá, tá? Mas eu li mas era o livro, né? O mangá saiu bem recentemente. Helena de Machado de Assis, né? Imagina lá, a menina lá de 13, 14 anos de idade lendo, embora seja indicado, né, para cima de 14 anos a leitura clássica, mas eu não tinha sido nem apresentada ao mundo da coleção Veredas, da coleção Vagalumes, da coleção própria, né, infanto-juvenil. E aí a criança vai ler Machado de Assis, José de Alencar. Vendo assim, parece que eu li tanta coisa, mas na verdade, né, era uma literatura muito difícil. Eu lia o livro com o dicionário do lado. Mas aquilo me marcou também, né? E autores como Pedro Bandeira, para quem não leu, vai ficar sabendo, para quem leu já sabe isso de cor e salteado. Pedro Bandeira, ele recria, né, ele faz algumas releituras. E, obviamente, incentiva os fãs a ler os originais. A Marca de uma Lágrima, a obra que eu estou falando, e que eu vou continuar falando, porque, apesar da Droga da Obediência, o primeiro livro dos caras, ter realmente sido o estopim, eu tenho que divulgar esse autor. Né? Foi a Marca de uma Lágrima que me impulsionou mais de uma vez a divulgá-lo. Por quê? A Marca de uma Lágrima tem uma base de releitura de Cyrano de Bergerac. Muitos de vocês devem ter visto várias versões, até versões teatrais. Devem saber daquele galante francês que se julgava inferior fisicamente e apaixonado por sua prima Roxane, não tinha coragem de divulgar, falar sobre o seu amor. Então, ajudou um amigo, um companheiro ali, Cristiano, a conquistar a sua amada por meio dos seus versos. Então, Cyrano falava de seus versos para Cristiano, e Cristiano os recitava para Roxane. E Roxane foi se apaixonando pelos versos. Se remetendo à pessoa. A Marca de uma Lágrima fala um pouco assim também, não é? Vocês, quem leu Pedro Bandeira, quem leu A Marca de uma Lágrima, deve ter se identificado com isso também. Deve ter percebido. A literatura, gente, como eu disse, é apropriada para maiores de 12 anos, segundo a Editora Moderna, tá? Segundo a pedagogia, o estudo pedagogo, por favor, gente, de 12 a 16 anos. Aí tava lá, A Marca de uma Lágrima, né? Os dramas de uma adolescente. E aquilo, né, sempre ia comigo. A leitura de A Marca de uma Lágrima sempre é comigo. Deixa eu assinar para quem tá entrando. Opa! Sempre é comigo. Em 2009 eu estava na faculdade, quando eu reparei que o pessoal da geração anterior, né, voltando, estava lendo mais. Aí a gente vai buscar o que estão lendo. Eu, naquela época da adolescência, né, meio rebelde, não queria ler modinha, né? Eu acabei nem lendo Harry Potter, porque era modinha. Mas era assim, né? Era só Harry Potter. Aí, de repente, né, em 2009 começou, um pouco antes, mas em 2009, por causa do lançamento do filme, estourou Crepúsculo.
Crepúsculo teve uma avalanche positiva muito grande, mas pouco depois a avalanche negativa foi praticamente equivalente. Isso por causa das redes sociais. A mesma rede social que em 2016, foi 2 anos atrás, quis condenar o livro A Marca de uma Lágrima para crianças de 12 anos. Mas não é esse assunto agora. Eu li, né, então, fui atrás para ler. Eu falo para vocês mesmo, eu acompanhei Crepúsculo, li a série toda, li até o manual, li Sol da Meia-Noite, até onde foi escrito, né? Assisti os filmes. E comecei a ficar triste por perceber que a geração atual estava se consumindo com literatura vazia. Não tinha a profundidade que tinha os livros, que tem os livros do Pedro Bandeira e de muitos outros autores. Autores esses que até hoje têm o maior cuidado pedagogo, psicopedagogo, para escrever para o público destinado. Foi aí que eu voltei a divulgar Pedro Bandeira. Eu queria que a nova geração voltasse a lê-lo. Não apenas por obrigação nas escolas, afinal os livros dele são muito adotados pelas escolas todo ano. Mas eu queria que eu lessem, porque o Pedro Bandeira, ele fala dos sentimentos, ele fala da pessoa. Da pessoa. Ele não quer destacar ou endeusar um outro. Ele fala como a pessoa, sobre a pessoa, e você sente a pessoa. Sem essa de personagens aborrecidos, literatura vazia. Semana retrasada foi o evento, né, dia 30 de outubro, foi o evento especial de 50 anos da Editora Moderna, e nós tivemos o prazer, a honra de sermos convidados pelo Pedro Bandeira e a equipe da Moderna para acompanharmos o evento, para celebrarmos junto com eles e podemos ouvir, né, dos autores exclusivos. Pedro Bandeira é um deles, né, claro, desde 2009. Exatamente, 2009. E lá, né, nós vimos Eva Furnari. Infelizmente a Ruth Rocha não estava doida para ver a Ruth. Tava Eva Furnari, Valci Carrasco, que muitos de vocês devem conhecer, mais devido às novelas da Globo. Valci Carrasco, aquele de Mulheres Apaixonadas, das últimas novelas das 8. Faz anos que eu não acompanho a Globo, mas entre um comercial e outro na casa de paciente, de cliente, das empresas, a gente acaba vendo e conferindo isso. E aí ali a gente percebeu, né, o cuidado que esses autores tinham para as pessoas a quem eles se dedicam, a divergência de opinião saudável. E aí a gente também percebe outra coisa. Lembram? No início do vídeo, tá? Eu vou deixar ele disponível por um tempo. No início do vídeo eu estava falando que fiquei afastada um pouco do Facebook na época das eleições. Pouco atualizo meu Facebook, porque meu perfil pessoal, porque eu estava muito triste por ver os amigos atacando os amigos.
Então, ali vendo Pedro Bandeira e Valci Carrasco e Eva Funari falando, passando o seu conhecimento, porque ninguém duvida da bagagem que eles têm, que é muito maior do que a minha, muito maior do que a sua, provavelmente. Aí a gente percebe que nós não detemos a verdade. E infelizmente, né, as redes sociais, elas com certeza nos ajudam muito, porém, elas também podem nos fazer achar que sabemos muito. Eu vi ali naquele evento da Editora Moderna de 50 anos, 2 autores que eu admiro muito discordando um do outro. De maneira saudável. E muito compreensiva. Mas eram de questões pessoais, né? Com relação à literatura, claro, era o tema. E aí a gente para e pensa, olha a bagagem que eles têm, o conhecimento que eles têm, o mesmo acesso que nós temos. E mesmo assim, a gente para e pensa que sabemos muito. O que nós sabemos? Eu tenho aquela frase de Sócrates que é muito conhecida. Meu pai até fica repetindo agora nas pregações. Eu só sei que nada sei. Isso é a constatação desse fato me coloca à frente das pessoas, das demais pessoas que pensam o contrário. Então, assim, na verdade, as redes sociais, elas têm criado uma geração um pouco arrogante, desrespeitosa, achando que sabem tudo, que detêm a verdade, que não dá o braço a torcer, que se acharam no direito em 2016 de criticar a marca de uma lágrima de Pedro Bandeira, que me fez outra vez voltar para as redes sociais indignada, dizendo que era um livro erótico, dizendo que não era apropriado. Eu não estaria divulgando um livro inapropriado por 15 anos para crianças. A Editora Moderna também não. Os pedagogos formados também não. Pedro Bandeira, formado que foi atrás para saber como são os seres humanos, como são as crianças e os adolescentes, que estudou, também não. E aí vocês acham, ou muitos acham, porque assim, né, os pais de ontem são os avós de hoje. Os meus amigos, colegas, crianças, companheiros, eles são os pais hoje. E com tanta informação, com tanta... com essa vida agitada, com
tanta mudança, os pais de ontem também não sabiam lidar direito conosco. Já foi difícil lidar com esse início de geração que ainda cresceu com os LPs, né? Eu cresci com os LPs, com os cassetes, com a máquina de escrever. Fui ter computador em 2003 só. O Facebook foi criado em 2005, mas bombou aqui no Brasil em 2009 e 2010. Né? As crianças de hoje estão nascendo com tudo isso. Eles não sabem o que é ter que raciocinar para fazer uma conta de matemática. Né? Então, como os pais de hoje, crianças de ontem, conseguem lidar com essa situação? Voltamos? Acenando. Acho que o vídeo já tá ficando bem longo, né? Bom, enfim, vamos concluir, vai. Eu divulgo Pedro Bandeira, então, há 15 anos. 15 anos atrás. Foi exatamente nessa época que eu tive computador também, né? Meu primeiro celular. Gastei todo o meu crédito divulgando Pedro Bandeira, aliás. Mas o acesso era muito menor do que hoje, obviamente. E aí uma má repercussão fez com que Crepúsculo fosse taxado. Assim como fez aquele sucesso imenso, foi taxado também negativamente, da mesma forma. Estavam querendo fazer isso com A Marca de uma Lágrima, em 2016. Começou numa entrevista do Tempo, o jornal O Tempo de Minas Gerais, porque era de uma escola de lá. Depois passou até para a Record. Mas os fãs, é claro, não deixaram isso barato. Né? Nós fomos atrás, fizemos textos, buscamos por ajuda de pedagogos. A editora Moderna se pronunciou, Pedro Bandeira se pronunciou e pediu respeito. O jeito descontraído dele, embora sério, me fez parar e pensar na palavra respeito. Com toda a bagagem que eles têm, de verdade, quem seríamos nós para discordarmos dele naquilo que ele está fazendo? Nós sabemos criar nossos filhos hoje. Damos a atenção devida a eles. Procuramos que eles leiam literatura de qualidade e não literatura vazia. Que tenham sentido, que façam sentido. Lá naquele evento de 50 anos, os autores colocaram: nós não buscamos levar mensagens nos livros, isso é tolice. Nós buscamos levar sentimentos. Porque somos todos pessoas. O ser humano... Meu pai vive repetindo essa frase, né? Mas... eu vou até dar uma adaptada, né? Porque eu não tive tempo de procurar para ver onde estava essa frase no livro. Muitos de vocês podem ter lido o diário de Anne Frank, sabem do que aconteceu com ela, o Holocausto. Mas ela dizia, né? Apesar de todas essas atrocidades, mais ou menos assim, apesar de tudo que está acontecendo, o ser humano ainda é o ser mais fantástico que existe. Então sejamos mais pessoas, busquemos estar atentos ao que falamos e ao que deixamos passar.
Nossos filhos estão olhando. Nós não somos mais as crianças, não é? Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá pra comparar. Vai ter sorteio natalino de livro autografado do Pedro Bandeira no Instagram. Esse ano vai ser no Instagram. Facebook já era, né? Vai ser no Instagram esse ano. Então acessem Código Vermelho. Apresentem literatura de qualidade aos filhos de vocês, a vocês. Eu com 30 anos reli A Marca de uma Lágrima e vários outros livros. Tenho mais de 80 livros do Pedro Bandeira hoje. Apresentem aos seus filhos essa literatura de qualidade, aos seus vizinhos. E não deixem que as redes sociais acabem com aquilo, com respeito, com aquilo que nós devemos obrigatoriamente dar ao ser humano. Nós devemos ser educados. Discordar não é desrespeitar. Mas nós todos temos o nosso lugar. Ninguém faz nada sozinho. E é por isso que nós vamos ficar por aqui. Valeu, gente. Até mais.